Olha só, para a gente falar um pouco sobre vanguardas artísticas, a gente precisa, né, antes de tudo, tentar entender o contexto histórico do mundo nesse período onde aconteceram essas vanguardas, que foi o início do século XX, então ali de 1900 até 1920, 1925, foi o período onde aconteceram a maioria dessas vanguardas. E um fator determinante que aconteceu no contexto histórico, que veio a influenciar na arte e que levou o surgimento dessas vanguardas, foi a Revolução Industrial e, junto com a Revolução Industrial, uma invenção específica que foi a câmera fotográfica. Então, é interessante a gente refletir um pouco sobre como o contexto, né, em que a gente vive influencia o tipo de arte que é produzido nesse tempo. É interessante também a gente pensar sobre como que a invenção da câmera fotográfica influenciou no processo de produção artística, né? Falando sobre produção de pintura, principalmente. Se a gente pensar que até o início dessas vanguardas começarem a surgir, o objetivo, talvez, da produção artística, da produção de uma nova pintura, era geralmente a tentativa de reprodução fiel de uma determinada imagem, né? De uma determinada composição. Então, esses artistas eles eram contratados para tentar reproduzir uma imagem, para tentar reproduzir uma paisagem da forma mais fiel que ele conseguisse. Então, até então, os artistas precisavam muito de uma grande habilidade técnica, né? Mas tudo começa a mudar com a invenção da câmera fotográfica. Porque para um artista conseguir pintar determinada imagem da forma mais real que ele conseguisse, era muito trabalhoso, né? Dá para vocês imaginar quanto tempo esse artista passaria para fazer uma pintura mais complexa. E devido ao advento da invenção da câmera fotográfica, a gente pode enxergar aí um divisor de águas para essas pessoas que viviam de pintura. Por que eu vou passar muito tempo para fazer uma pintura, para parecer real, sendo que eu posso apertar um botão e capturar essa imagem da forma mais real que o ser humano conseguia naquela época, né? Então isso com certeza causou um grande impacto no meio da pintura e com isso os artistas naturalmente se forçam, né? Se veem forçados a pensar em novas formas de pintura, em novas formas de conseguir continuar causando impacto com suas pinturas, né? Porque agora eles tinham essa concorrência, entre aspas, né? Vamos dizer assim, dessa ferramenta poderosíssima que era a câmera fotográfica. Então, para eles conseguirem continuar sendo relevantes, eles precisavam meio que transformar a forma como as pinturas eram feitas. Então, a partir da invenção da câmera fotográfica, a gente pode entender que até a própria reflexão sobre a pintura muda completamente. Não só sobre a pintura, mas sobre a arte num todo. Porque surgem novas reflexões, por exemplo, sobre o papel do artista, sobre o que é arte, qual pintura que eu posso considerar como arte. Então, é nesse contexto que começam a surgir movimentos de artistas que a gente chama hoje de vanguardas artísticas. Vanguarda a gente pode entender como algo que vem à frente, que vem abrindo caminho, né? Que vem abrindo passagem. Então, quando a gente está falando de vanguarda, a gente está falando de algo que está transgredindo e está causando muita influência. E para a gente começar a falar sobre essas vanguardas, que são fauvismo, expressionismo, cubismo, surrealismo e dadaísmo. Então são esses 5 movimentos que a gente vai conversar aqui um pouco sobre, para a gente entender principalmente as suas características, o que determina as características mesmo de cada uma dessas vanguardas, né? E para a gente começar, a gente vai falar do fauvismo.